Catedral Filmes apresenta Eu Presenciei Sua Glória. Você, venha cá. Mamãe, mamãe! Chegou um soldado romano. Onde é a casa de Elteias, o curtidor celeiro? Eu não sei. Esta é a aldeia de Farrisha, não é? É, sim, senhor. Não vim até aqui para brincadeiras. Onde posso encontrar Elteias, hã? O senhor já passou a rua, é logo adiante. Corre, vá logo avisar o seu pai. É a terceira, não, é a quarta casa. Sim, se não for, eu voltarei. É, sim, eu juro. Procura a Elteias, senhor? Sim. Ele não está, senhor. Partiu da aldeia há uns 2 dias. Não há ninguém em casa, senhor. É muito perigoso. Não podemos continuar por aqui. Tenha calma, Joésia. Vazia, não é? Vá embora. Vamos. Eu tenho medo. Por favor, nós não podemos dar atenção a boatos. Tudo o que ouvimos foi só falatório de um jovem rabino ter sido condenado à morte em Jerusalém. Um jovem rabino da Galileia. Diga a quantos homens se aplica essa descrição? Mais de um. Não se esqueçam, meus amigos, que Elteias tem um parente que viaja com o Nazareno. Ele nos avisaria se tivesse acontecido algo. A menos que também tenha sido condenado. Fiquem se quiserem esperar as espadas romanas. Eu não. Mas se quiserem aceitar um bom conselho, fujo antes que seja tarde. Qual dos senhores é Elteias? Eu não sou, não. Eu vim apenas visitar os amigos. Eu sou Elteias. Esses homens só vieram cumprimentar-me. Tomé disse que eu encontraria muitos homens. A pessoa torturada fala muitas coisas. Viemos por uns instantes. Nosso interesse está em Deus e não provocar uma revolta contra Roma. Estou aqui por interesse próprio, não de César. Seu sobrinho Tomé permaneceu em Jerusalém. Quando soube que eu vinha para esses lados, pediu-me que lhe desse um recado. Meu nome é Cornélius. Oh, seja bem-vindo à minha casa. Rita, água e toalha para o nosso amigo. E depois comida e vinhos. Dê-me, seu Elmo. Caminhada longa pelas montanhas. Estou fatigado. Obrigado. Vai espiar lá fora. Pode ser uma armadilha romana.
agora já estou melhor. E o recado de Tomé? Refere-se ao nazareno chamado Jesus? Ele foi executado? Estamos curiosos. Meu sobrinho, ele foi O aprisionado. que houve com os outros seguidores do Galileu? Um por vez, um por vez. Seu sobrinho está livre e com boa saúde. Assim como todos os seguidores do Galileu. Todos menos um. Judas Iscariote, que procurou a própria morte. E o Galileu? Ele morreu? Ele foi crucificado. Deixe-me continuar. Tomé disse, fale tudo o que sabe. Não esconda nada. Vamos ficar à vontade. Até um mês atrás, estive destacado ao norte, além do mar de Tiberíades, que denominam Galileia. Lá meus homens tiveram a sorte de capturar um ladrão assassino chamado Barrabás. Eu sei que vocês o consideram um patriota popular, líder do grupo Zealote. Mas se vissem pessoas mortas num massacre brutal e suas sentinelas atacadas à traição... Bem, em todo caso, encurralamo-lo. Dispersamos o seu exército, acorrentamo-lo e marchamos para Jerusalém para a honra de ser sentenciado à morte pelo procurador. Prestei o meu testemunho e assisti a Pilatos no interrogatório do prisioneiro. Mas Barrabás riu-se do governador, recusando a responder às perguntas. E quando foi lavrada a sentença de morte, amaldiçoou-o, enquanto os soldados o levavam para a prisão. Fui condecorado, e como prêmio recebi ordens de ficar na cidade com meus homens até findarem as festas da Páscoa. Centurião? Longinos, que bons ventos o trazem por aqui. Um furacão em Cartago, antes disso Alexandria. Bem-vindo ao dever da cidade. Como soube que eu vinha para cá? Quem acha que sugeriu ao procurador mantê-lo aqui e manobrou para ficar no alojamento com você? Por aqui cortaremos caminho indo pelo saguão. Andaram mudando as coisas por aqui. Mudando? Parecia um mercado. Bodes, cabras, carneiros, pombos para o sacrifício. Mesas de troca pelos cantos. Estiveram aí até 3 dias. Um jovem mestre, um homem do norte, expulsou-os à mão limpa. Um homem? Um homem. Para ser exato, aquele homem, Jesus, filho de José de Nazaré, na Galileia. Já ouvi falar dele. Se tivesse chegado há 4 dias atrás, não teria ouvido falar de outra coisa. Um domingo de manhã avisaram-me de encrencas no portão do Lírio e então fui até lá para investigar. Quando menos percebi, estava envolvido por uma multidão que gritava: "Viva o Messias! Viva Jesus de Nazaré, rei dos judeus!", tirando seus mantos para que ele passasse por cima. Ele montava um burrico que pisava um tapete de mantos e folhas de palmeiras. Fiquei pensando que tinha uma revolução nas mãos, mas estava tão apertado na multidão que não pude movimentar-me e alertar a guarda. Ele foi até a porta do templo e, com lágrimas nos olhos, afastou-se. Sem falar nada? Sem falar nada. E acredite, eu fiquei contente ao vê-lo afastar-se. No dia seguinte, ele retornou aqui ao pátio do templo, gritando com todos os mercadores por terem tornado um local sagrado em refúgio de ladrões. Eles espalharam-se por todos os lados. Sabe que ele é um homem de coragem? Bem, eu não chamaria um mercador de valoroso inimigo. Oh, não me refiro a tê-los expulsado, mas de ter a calma para voltar aqui. Deviam saber que os sacerdotes não aceitariam tal oposição. Não lestes vós as escrituras? A mesma pedra que os houve? construtores rejeitaram. Ali vão 2 auxiliares de irá ser o Caifás. contraforte Vamos chegar do perto e plano. ver o que acontece. Esse foi trabalho do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Sabemos que fala a verdade e não se incomoda com a posição do homem, ensinando sempre a palavra de Deus. É lícito pagar tributos a César ou não? Armadilha bem feita. Se disser que é, toda a multidão ficará contra ele. Não é, e o prenderei por traição. Ande, mestre. Responda. Devemos pagar-lhe ou não devemos? Por que me fazem essa pergunta? Por sua grande autoridade e sabedoria. Deem-me a moeda.
De quem é a fisionomia aqui impressa? De César. Então deem a César aquilo que é de César e deem a Deus aquilo que é de Deus. Pena ele não ser romano. Precisamos de homens como ele. É melhor voltar a Galiléia ou sair de Jerusalém, ou poderá morrer. Por puxar a orelha de 2 representantes do templo? Não, por ameaçar a paz que Augusto exige nessas províncias. Ou eu sei que você faz questão de ignorar a política, mas este Estado soberano de Israel é um enorme caldeirão fervendo pronto para explodir. Nesse caso, todos seremos escaldados. Vinho para 2. Sem encrencas, o exército seria inútil e nós estaríamos numa fazenda ou deixando o suor lá nas minas. Pessoalmente, eu prefiro o método do imperador. Alimentou a mim e eu sangrei por ele. Mas se tiver que sangrar de novo, eu prefiro que o seja por dinheiro ou glória e não para esconder a estupidez de outra pessoa. Que é? Casar com uma dama da realeza. Ou, bem, quase da realeza. Pode ter dado um trono a Pôncio, mas não lhe deu mente de administrador. Ainda é um soldado e sempre o será. Que há de errado nisso? Você esteve ao sol do deserto tempo demais. Eu não. Já servi sob administradores antes. Sempre aceitarei um comandante militar. Quando surgem encrencas, um militar as ataca rápido. Não fica discutindo até o inimigo entrincheirar-se em melhores posições. Se fosse há alguns anos, teríamos uma centúria a cada 10 quilômetros, então sim. Mas o Império cresceu demais. E nossas tropas estão muito espalhadas. Com 28 legiões para controlar o mundo, 3 em Bretanha, 5 em Reno, 9 em toda a extensão do Danúbio e 11 divididas entre Dácia, Arábia, Egito, Cartago e Espanha. E nós temos uma, apenas uma, em toda a Judéia. Cá estamos. Eis seu armário e sua cama. Pode ficar à vontade. Bem, dormir não será mal. Nós não podemos governar mais pela força, meu amigo. Hoje precisamos da ajuda dos potentados locais que podemos comprar e usar. Fala de Herodes? Sim, Herodes. Antes de sua vida libertina, custar-lhe o respeito e obediência pública que tinha. Agora nomeamos o sumo sacerdote e manobramos através do templo. Infelizmente, o sacerdote atual, Caifás, é mais cruel e ambicioso do que todos os anteriores. Eu já soube. Mas deve haver um limite até para a paciência dos israelitas. Se tiverem um líder que se oponha a Caifás. E o caldeirão irá pelos ares. E não pense que Caifás não sabe disso. Talvez então fosse melhor se o Nazareno deixasse a cidade. Se não o fizer, Caifás talvez seja obrigado a silenciá-lo e... Se os seguidores do Nazareno levantarem-se em protesto, já chega de conversa mórbida. É hora de jantar. E conheço um local aqui pertinho, onde o carneiro é cozido em vinho. Meus homens receberam a honra de guardar o palácio onde o procurador se hospedou em sua visita a Jerusalém. Se bem que, preso às providências de rotina, não consegui afastar as predições de Longinos do pensamento. O Nazareno continuava em minha cabeça, e acho que foi por isso que, em um dos meus momentos de folga, eu agi sob o impulso. Espere! Você não é o homem que eu vi no pátio do templo, ouvindo as palavras do Nazareno? Sim. Venha cá. Você é um dos seguidores. Como se chama? Tomé. Tomé. Diga-lhe para o bem dele para sair de Jerusalém. Compreende? Eu compreendo, mas duvido que ele o faça. Ordenarei então que parta. Onde se encontra? Em Betânia. Lá em cima. E quando virá para baixo? Ao pôr do sol.
Nos reuniremos para a festa dos pães asmos. Ah, estarei de serviço então. Transmita-lhe a mensagem que lhe dei. Diga-lhe que são ordens de um centurião. Eu lhe direi. Tomé? Sim. Quero saber o que ele fará. Foi assim que conheci seu sobrinho. E fiquei sabendo, depois, das coisas que transpiraram aquela noite. Eles se reuniam num cômodo. E eu tenho certeza que o Nazareno já devia saber o que lhe reservava o futuro. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Bendito sejas tu, o Senhor Deus, Rei do Universo, que fizeste nascer o pão do seio da terra. Tomai e comei. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Bendito sejas tu, o Senhor do Universo, que nos criou o fruto da vinha. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Eu vos digo, não beberei novamente deste fruto da vinha, até aquele dia em que tornarei a beber convosco no reino de meu Pai. A mão do traidor está comigo à mesa. O Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Mestre, o que quer dizer? Seríamos incapazes de fazê-lo. Mestre, como duvidas de nossa lealdade? Eu jamais faria tal coisa. Mesmo afirmando sua lealdade, houve um que retirou-se para traí-lo. Por que os outros não o impediram? Porque não suspeitavam dele. Mas o Nazareno acabava de dizer que ia ser traído. Eu sei. Porém, como Tomé explicou, cada homem amava tanto a Jesus que o pensamento de traição era impossível. Depois, o que saiu era de tanta confiança que foi escolhido para guardar-lhes os valores. E eles imaginaram que ele fora pagar os alimentos que comeram ou dar esmolas. Tomé disse que estavam tão ansiosos para segurar lealdade a Jesus
que discutiram sobre qual deles for o mais assíduo dos seguidores. Mas o Nazareno entristeceu-se com essa rivalidade. Quem o segue há mais tempo? Respondam-me isso. Quem se sacrificou mais? Eu poderia ser um homem rico. Você deixou um lar e servos como eu fiz? Não. Meus filhos. Meus filhos. Os reis dos gentios exercem seus direitos sobre eles. E essas autoridades são chamadas benfeitoras. Mas não é assim convosco. Antes, deixar o maior dentre vós tornar-se o mais jovem, e o líder como aquele que serve. Porque qual é maior? Aquele que se assenta à mesa ou aquele que a serve? Não é aquele que se assenta? Mas eu estou entre vós como aquele que serve. Vós sois aqueles que continuaram comigo até agora. Como meu pai escolheu um reinado para mim, também eu escolho um para vós. Simão, Simão, cuidado. Satã decidiu possuir-te, fazendo de ti um pecador. Mas eu venho orando por ti para que tua força não esmoreça. E quando tornares a vir, fortaleças tua lealdade. Voltar. Eu não me desviei. Senhor, estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Eu te digo, Pedro, o galo não cantará até que tenhas 3 vezes negado conhecer-me. Não, mestre. Não, jamais eu te negaria. Ao término da ceia, Tomé disse que ele os guiou a um jardim ali próximo chamado Getsemane. Esperai e orai para não cairdes em tentação. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Pedro, então não pudestes velar comigo 1 hora e orai para não cairdes em tentação. Mestre, O espírito possui a vontade, mas a carne é fraca. Cuidado que a hora se aproxima e o Filho do Homem é entregue às mãos dos pecadores.
mestre. Judas, tu trairias o Filho do Homem com um beijo? Este homem, prenda-o! Como eu disse, não tive conhecimento desse fato, senão muito depois. Porém, não fui o único que não soube dos movimentos de Caifás aquela noite. Enquanto a cidade dormia, ele levou Jesus à casa de Anás, onde um selecionado grupo de sacerdotes interrogou-o até o nascer do sol. Na casa de Anás? Sim. Está certo disso? Pedro seguiu-os misturado aos soldados que o prenderam. Mas não tinha o direito de fazer isso. As leis prevêem julgamento perante todo o sinédrio e as claras no templo. Eu concordo. Julgamento no meio da noite? Isso não é justiça, é uma burla. Mas seja como for, Caifás o fez. Por isso é que toda pessoa decente de Israel virou-se contra ele. É uma coisa triste ser conquistado. Porém, ser-se traído por um dos seus... Meu primeiro conhecimento do que ocorria deu-se quando o dia amanheceu. E já considerado culpado, eles trouxeram-no ao palácio onde Pilatos estava. Eles não queriam entrar na sala do pretório devido ao fator religioso de não quererem se manchar entrando na casa de um gentil durante as festas de Páscoa. Eu me encarreguei de acordar o procurador e informá-lo do assunto. Não preciso dizer que ele estava de péssimo humor quando veio falar com eles. Bom dia, Excelência. Se o assunto não fosse de grande urgência... Nós lamentamos profundamente vindo interferir. Mas só tomará um pouco do vosso tempo. Esse homem que trouxeram a mim, de que é acusado? De incitar uma revolta popular no próprio pátio do templo. Até alegou ser Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Encorajando todos os seus seguidores a aclamá-lo rei de todos os judeus. Esse é assunto seu, não de Roma. Levem-no, julguem-no de acordo com suas leis. Já o fizemos, Excelência, e achamos que ele merece a morte. Só lhe pedimos que endosse essa resolução. Se não fosse culpado, não o teríamos trazido aqui. Esperem. Assisti a muitos interrogatórios e realizei alguns também. Mas se o Nazareno era culpado, não consegui perceber. Muito menos Pilatos. Tu és um rei, então. Tu dizes que sou um rei. Para esse fim eu fui gerado e por esta causa é que vim para este mundo. Para produzir testemunhos da verdade. Todo aquele que deseja a verdade ouve a minha voz. Verdade. O que é verdade? Eu não achei culpa no homem. Mas ele levantou o povo. Ele prega a revolução. Falou contra César. Em toda a Judéia, daqui a Galileia. A Galileia? Ele é galileu? Sim, ele vem de Nazaré. Então está sob a jurisdição de Herodes, não minha. Centurião? As ordens, Excelência. Leve o prisioneiro à presença do tetrarca. Mas, senhor! Herodes fez a ele dezenas de perguntas, mas o Nazareno não lhe deu resposta. Exigiu que Jesus realizasse um milagre para seu divertimento. Jesus manteve seu silêncio. Finalmente, para humilhá-lo, mandou colocar um manto púrpura. À altura de tua realeza, ele disse, e ordenou que eu o trouxesse de volta ao governador. Tão pouco eu conheci o homem. E apesar da rijeza que um soldado romano deve ter, meu coração foi todo para ele. Relatei ao governador tudo o que aconteceu. E novamente Pilatos dirigiu-se aos acusadores do Nazareno.
Trouxeram este homem a mim como aquele que incita o povo. Interroguei-o. Não encontrei falta alguma. Nem culpa das coisas de que é acusado. Não, nem Herodes. O prisioneiro nada fez que mereça a morte. Mandarei açoitá-lo e depois o soltarei. Ele não achou culpa no homem, nem falta. No entanto, mandou açoitá-lo. Talvez fosse para salvar a vida do Nazareno. Pilatos pensou que o açoite os contentaria. Pilatos é o governador e fala pelo imperador. Desde quando a justiça romana é torcida para contentar homens de uma terra conquistada? Talvez eu faça ao governador uma injustiça, mas senti que ele estava mais ansioso para humilhar Caifás que ajudar o inocente. Porém, mesmo assim, fez mais uma tentativa. Vocês todos conhecem o costume de soltar-se um prisioneiro para o povo pelo tempo das festas? Sim, senhor. Bem, depois de açoitarem Jesus, trouxeram-no perante o governador outra vez. Os soldados tinham-lhe feito uma coroa de espinhos. Ouviste quantas coisas foram testemunhadas contra ti. Dizem que te intitulas o Filho de Deus. Quem és tu e de onde é que vens? Por que não respondes? Não imaginaste que eu tenho o poder de soltar-te ou crucificar-te? Tu não poderias ter poder algum sobre mim, exceto aquele que te foi dado do alto. Portanto, aquele que me entregou a ti tem maior pecado. Se soltares esse homem, tu não és amigo de César. Eu o trouxe perante vós para informar-vos que não achei culpa alguma nele. Pois vejam, o homem... que em cada Páscoa eu liberte um prisioneiro a vós. Preferem que eu liberte agora o rei dos judeus? Que deverei fazer então com Jesus chamado Cristo? Eu sou inocente do sangue deste justo. Seja como quiserem. Soltem Barrabás. E Pilatos retrocedeu mais uma vez. Porém, fez uma zombaria final para Caifás e sua coorte. Ordenou que pintassem os dizeres na cruz do Nazareno, dizendo: Este é o Rei dos Judeus. Enquanto ele pendia da cruz, aqueles que o tinham perseguido vieram escarnecê-lo. Se és o Filho de Deus, mostrai o teu poder. Sim, mostrai. Vamos a ti mesmo. Pai, perdoai-os porque
Eles não sabem o que fazem. Se tu és o Cristo, por que não te salvas? E a nós? Não temes tu a Deus? Tu que estás condenado. Eu e tu fomos condenados. Recebemos a justa recompensa de nossos atos. Mas este homem não fez nada errado. Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Verdadeiramente direi a ti, hoje estarás comigo no paraíso. Quando minhas horas de serviço findaram, eu não pude deixar de ir lá. Dirigi-me então às colinas, encontrando meu amigo Longinos em comando. Ele ainda vive. E enquanto vigiávamos, a mãe do Nazareno também apareceu, acompanhada de sua irmã e 2 seguidores do seu filho. Mulher, contempla teu filho. Contempla tua mãe. Eu esperava e contemplava. Desejava sair, mas não podia. A 7ª hora passou. E a 8ª. Meu Deus. Meu Deus. Por que me desamparaste? Tenho sede. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Tudo está consumado. Aquela noite, um homem rico, José de Arimateia, foi ao procurador solicitando permissão para colocar o corpo do Nazareno em seu novo sepulcro. Pilatos atendeu o pedido. Tão logo o homem saiu, chegou um mensageiro de Caifás com altos protestos. Parece que o Nazareno havia predito que sairia do túmulo. E eles, que o temiam em vida, agora suspeitavam que os seguidores roubariam seu corpo, proclamando a realização do milagre. Então, para contentá-los,
Pilatos deu ordens para manterem guarda ao túmulo. Foi muita bondade sua ter perdido o seu tempo conosco. Eu gostaria de ter estado mais com Nazareno enquanto vivia. Mesmo não sendo ele o redentor das Escrituras, ainda assim ele era um homem sábio e gentil. Um grande mestre. Sua morte é uma perda real. Não está morto. Porém, disse que foi crucificado e que morreu na cruz. Eu disse. Então, como pode falar que ele não está... Ouçam. Meu amigo Longinus recebeu a tarefa de guardar o sepulcro na última noite da semana. Estive com ele em sua última inspeção. Bem, é melhor eu não ir mais longe. Quer dizer que fica aqui com seus homens? Ordens, pensei que soubesse. Não. Ideias de Caifás. Acha que todo soldado é subornável. Bem, já fiz piores trabalhos para o Império. Também eu. Mais do que imagina quando recebi meu primeiro elmo e gládio. Já faz um bocado de tempo para nós dois. Sim, é mesmo. Boas marchas e muitas cicatrizes. Sabe de uma coisa? A vida numa fazenda própria talvez não fosse interessante. Na Toscânia ou Úmbria. Ou então no Vale do Pó. Eu me lembro das minhas delícias. A luz. A luz. Recomponha-se, soldado. A terra tremeu, foi só. Não. A figura. Que figura? Eu não sei. Estava com um manto brilhante tão forte que eu fiquei ofuscado. Pilatos jamais acreditará nisso. Acreditará. Quando seus homens contarem a mesma história, apronte-se. Eu irei com você. Talvez devesse deixar um ou mais dos meus homens aqui. Guardando o quê? Uma tumba vazia? Depois fui informado que uma mulher foi ao sepulcro com óleo para perfumar o corpo, chegando ao amanhecer. Ao ver a pedra deslocada e o sepulcro vazio, acreditou que o corpo do Nazareno fora roubado por seus inimigos. Correu de volta à cidade, contando a Pedro o que descobrira, que, juntando-se a João, retornaram ao túmulo. João foi à frente. Mas, ao chegar à porta e vendo o túmulo vazio, caiu de joelhos, arrasado pela dor. Por que os guardas não impediram? Como puderam permitir que... Escutem. Por que removeram os panos do túmulo? Como vamos entender as ações de homens que fazem uma coisa dessas?
Precisamos avisar os outros. Pode ir, Pedro. E também, João. Eu ficarei mais um pouco. Mulher, por que é que tu choras? A quem tu procuras? Por que tiraram daqui, meu senhor? Senhor, se tu o tiraste daqui, diga-me onde o deixaste. Eu irei removê-lo de lá. Maria. Mestre. Não me toques, porque eu ainda não acendi a meu pai. Mas ide aos meus irmãos e diga-lhes que irei ascender ao meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus. O rumor da ressurreição espalhou-se, e então, numa tarde, Tomé, tudo o que desejo é matar minha curiosidade, não de Pilatos. Sente-se. Não considere-se preso. Eu ouvi relatos absurdos sobre o Nazareno. Bem, dizem que ele foi visto com vida. Há alguma verdade nisso? Existem aqueles que dizem ter ele ressuscitado. Conhece alguém que afirma tê-lo visto de fato? Sim. Quem? Uma mulher, Maria Madalena. Um homem chamado Cleófas e seu amigo, que andaram com ele pela estrada de Emaús. E 10 daqueles que comigo acompanharam constantemente nestes últimos 3 anos. E de fato eles o viram? Falaram com ele? Assim afirmam. E você? Você acredita neles? Eu não sei. Estava fora quando ele apareceu para eles. Eu não o vi pessoalmente. Eles são homens honestos? Oh, sim. Estou certo que acreditam terem-no visto, mas... toda a minha vida eu fui chamado de desconfiado, cético. Até eu ver com meus próprios olhos, ver os buracos de pregos em suas mãos, a chaga em seu peito, Eu gostaria de falar com os outros. Pode arranjar isso? Eu acho que sim. Nos reunimos no cenáculo da casa na qual comemoramos a festa da Páscoa. Se desejar ir até lá hoje... E estarei lá. Um centurião romano? Ele pediu para vir em seu próprio interesse, não como soldado. Do outro modo... Não devia ter dito onde encontrá-lo. Seria melhor se o encontrássemos noutro lugar. Mateus, coloque a tranca na porta enquanto discutimos isso. O homem talvez falasse com sinceridade, mas se não o fez... Acho que nós devemos sair daqui depressa. Podemos ir à casa de Lázaro, ao menos pela noite. É o primeiro lugar que procuraria por nós. Por que não se satisfez com o que lhe foi revelado? Isso devia ser o bastante. Porque eu só pude dizer, eles disseram que o viram, mas eu não o vi. Mas se tivesse assegurado que acredita que o mestre levantou-se... Eu não podia lhe dizer isso. A menos que eu veja em suas mãos o local dos pregos e coloque meus dedos nas feridas e minha mão em sua chaga, eu não acreditarei. A paz seja convosco. Mestre. Tomé, venha a mim. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja um incrédulo, mas um crente. Oh, Senhor, meu Senhor e meu Deus. Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram.
Ele vive, ele vive. Eu o vi. Já não há dúvida. Onde? Quando? Há pouco lá dentro. Ele tomou minha mão e a colocou em suas chagas. Você não o viu? Deve ter passado na escada. Na escada. Sim, foi o seu manto. O manto do mestre que roçou o meu braço. Meus amigos, podem cessar de discutir os ensinamentos de um sábio rabino e começar a adorar o divino Filho de Deus. Não era um homem mortal a quem Tomé e os outros seguiam, ou líder de um pequeno grupo ou de uma terra, mas o líder de todos os homens, vitorioso, não só dos inimigos humanos, mas sobre a própria morte. E com tudo que resta em mim de vida, eu contarei sua história. Jesus vive. É a esperança. A única esperança de toda a humanidade. Eu sei porque presenciei sua glória.